Ora, bom dia a todos. É um enorme prazer, aliás um prazer renovado estar aqui convosco hoje, novamente, num dia de encontro, literalmente, como o nome da nossa reunião indica. É um dia em que encontramos vários amigos, encontramos muitos colegas desta nossa atividade e é para mim, pessoalmente, um dia muito importante. Sinto-me sempre como uma criança que está entusiasmada com aquilo que aí vem, entusiasmada com este dia. Eu queria começar por vos dizer que este encontro, aliás, temos espalhado pela sala, não muito grande, mas temos, tentando cumprir todos os regulamentos de proteção de dados, e temos nas vossas pastas que o encontro está a ser transmitido em direto no site da APIT. Por isso, se por alguma razão não puderem estar a acompanhar o encontro todo, ou se souberem de alguém que queira, mas que não pode estar presente, por favor, divulguem. Isso só é possível porque, uma vez mais, nós podemos contar com a presença do nosso associado dos Açores, da Vitec, o Paulo, que anualmente vem cá ter connosco neste encontro para estar com a associação e também para estar com os seus pares e tem a amabilidade de fazer esta transmissão e depois também congregar os vídeos que disponibilizamos no nosso site mais tarde. Obrigada, Paulo, uma vez mais, pela sua disponibilidade. Nós começamos todos os anos a preparar o encontro com muita antecedência e este ano não foi diferente. A ideia é sempre pensarmos o que é que está a ser feito lá fora, que de algum modo tem interesse para trazer ao vosso conhecimento, de falarmos cá dentro. Por outro lado, o que é que estamos a fazer cá, que estamos a fazer bem, que podemos falar para fazer melhor. Este ano fizemos exatamente do mesmo modo e, portanto, vamos iniciar o dia com o DS Doyle. O DS temos uma história muito, muito engraçada com ele, porque alguns de vocês recordarão que no segundo encontro da APIT, o primeiro aqui nesta sala, nós apresentámos no final do dia um documentário que era o Showrunners, que acompanhava várias produções norte-americanas e esse documentário foi realizado pelo DS Doyle. A forma como chegámos ao contacto com o DS foi maravilhosamente fácil. Foi através de um e-mail, nós mandámos um e-mail ao DS e o DS respondeu. Foi da forma mais simples que as coisas podiam ter acontecido. E combinámos, depois de lhe explicar o que era o encontro e o que é que fazíamos, e o DS acedeu a transmitirmos gratuitamente esse seu documentário. E a forma foi interessante, ou seja, o que é que fizemos? No dia anterior o DS enviou-nos um DVD, um suporte físico, por transportadora, nós passámos-no no dia do evento e no dia a seguir comprometemos a ir por transportadora, um suporte físico. Isto foi foi em 2015, estamos a falar há 4 anos. Eu percebi, obviamente, porque é que não seria um link, que era mais fácil de disseminação, mas o curioso foi que o DS teve realmente que confiar em nós, porque, para já, o DVD poderia não regressar. E, por outro lado, no caminho podiam eventualmente ter sido feito cópias daquilo. Obviamente que isso não aconteceria, muito menos comigo, mas fiquei sempre muito grata pela confiança que o DS depositou em nós e, portanto, voltámos a falar no início deste ano e eu convidei-o para vir estar aqui convosco, o que ele ficou bastante contente, até porque, como vão ver, o DS tem uma experiência muito interessante, porque trabalha com os Estados Unidos, mas ele está sediado em Dublin, ele é irlandês, e vamos já assumir que isto tem má qualidade, obviamente, isto são GIFs, portanto nada tem a ver com os meus produtores, são completamente alheios, porque se fosse feito por eles, isto eram obras de conteúdos que podiam ser passados em todo o lado. Isto são meros GIFs, já sei, obviamente terão má qualidade. Mas o DS vem exatamente explicar-nos essa relação que se pode estabelecer entre a Europa e os Estados Unidos e a experiência dele é muito interessante. Eu tenho a certeza que vocês vão gostar imenso da apresentação dele. Depois passamos ao Frederick. Eu conheci o Frederick agora por altura do MIPCOM. O Frederick é um entusiasta, é um homem cheio de energia, como vão ver, porque ele é de uma grande distribuidora, da EcoRights, vem-nos, no fundo, falar como é que nós devemos fazer a distribuição, a internacionalização dos nossos conteúdos, porque nós queremos fazê-los bem, ou seja, não queremos internacionalizar de qualquer forma, queremos usar o método mais correto possível e vão ver que a energia e o entusiasmo do Frederick vos vai contaminar, estou certa disso. Uma das vertentes que
que a Apit tem apostado muito, e isso é reconhecido pelos associados e deixa-nos francamente muito felizes, é na vertente da internacionalização. É o caminho vai ser internacionalizar, vai ser coproduzir. E durante este ano, 2019, colocámos numa das atividades da Apit o apoio aos produtores associados que se queiram estar presentes em determinadas feiras ou mercados que temos em conjunto com os associados, verificamos que são mais interessantes. A nossa ideia é que sejam mercados, provavelmente nós já temos presença no MIPCOM, patrocinado pelo ICA e estamos juntos com os operadores, mas queríamos que os associados pudessem ir a mercados, muitos deles um bocadinho mais pequenos, mas em número de participantes, mas por isso mesmo mais eficazes no estabelecimento de contactos. Que é o que nós queremos que os produtores façam, que consigam ir a estes mercados, que possam ter contacto com produtores de outros países e fomentar, obviamente, essa internacionalização e essa coprodução. E a Geraldine Gonard, que vai para a 3ª edição do Connect a Fiction, que é um evento que acontece aqui mesmo ao lado, vem-nos falar precisamente disso, em que é que consiste esse mercado. Este ano, na 3ª edição, o Connect irá mudar de local, mas deixo essas novidades para a Geraldine vos dar. Após a nossa pausa, retomaremos com aquilo que nós chamamos o caso Turquia, e que o Frederic, na sua apresentação, vai mencionar isso mesmo. Nós, desde que começámos a fazer até os nossos estudos, primeiro com a Augusto Mateus e depois com a Ernest Young, os estudos sobre a produção de conteúdos audiovisuais, surgia-nos sempre a Turquia como um grande exemplo de país que tinha conseguido começar a produzir mais ficção e a exportá-la. E questionava-me muitas vezes, até porque li várias revistas da especialidade e artigos, e não percebia muito bem o que é que aconteceu para que isso se verificasse, o que é que houve na Turquia que justificasse esta mudança. Este ano, também no MIPCOM, agendei uma reunião no pavilhão da Turquia, que é patrocinado pela Câmara de Comércio de Istambul, e convidei-os para virem cá para dizer exatamente como é que isto se faz, ou seja, o que é que aconteceu. Eles mudaram leis, eles terão aumentado os apoios do Estado, terão encontrado novas formas de produção, eventualmente novas estratégias. O que queremos que eles nos digam, e é nesse sentido que contamos com a presença do Mr. Koralay, da especialista da Câmara de Comércio de Istambul, que nos vem exatamente explicar o que é que aconteceu para haver esta alteração na Turquia. Queremos perceber, queremos saber e contamos com a participação deles neste nosso encontro e estamos muito honrados com isso. Depois destes exemplos todos, vamos ter que parar e perceber então como é que nós estamos cá, em que fase é que nós estamos cá, porque nós não queremos fazer mal, nós não queremos chegar fora de tempo, não queremos chegar quando, ups, não é bem aqui este o caminho, nós queremos ir pelo caminho certo. E então, uma vez mais, desafiamos o ICA, aliás, o ICA está connosco desde o primeiro encontro em 2013, desde o primeiro encontro da APIT, desafiámos o ICA a falar com o seu presidente, Luís Xabi Vaz, que nos dá a honra de estar aqui presente, a falar com o ICA sobre televisão. Televisão e, sobretudo, falar com o ICA sobre futuro. Quais são as estratégias que temos de futuro para o nosso setor e de que forma é que nós podemos chegar a internacionalizar e a saber ao certo qual o caminho a seguir. Vamos falar, portanto, de estratégia e estou certa também que será muitíssimo interessante. Depois segue-se o painel, que ainda bem está cada vez mais cheio. Este painel também é uma tradição dos encontros da APIT. Inicialmente nós fazíamos uma coisa que era separar os generalistas dos operadores de cabo. Já o ano passado pensámos que isso não fazia muito sentido. No fundo, o que nós queremos todos é falar sobre televisão, é falar sobre conteúdos. Provavelmente existirão pontos de vista diferentes e por isso é que teremos RTP, SIC e TVI, e a nós, a Altice e pela primeira vez a Vodafone, o que muito nos faz deve ter feito qualquer coisa, ficar contentes com isso, para falarmos sobre televisão com eles. Provavelmente todos juntos vão ter perspectivas diferentes, ou não, logo saberemos, mas vamos estar em conjunto a discutir e a falar sobre televisão, nomeadamente
por exemplo, a falar sobre a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual e a perceber se provável que há seguramente posições distintas face dos operadores generalistas face aos operadores de cabo. Para isso, para moderar este debate, fizemos aquela tática do equipa que mexe, como é que é? A equipa que ganha não se mexe, e convidámos novamente a professora Catarina da Forné, da Universidade Católica, para fazer esta moderação, porque estamos certos que a professora tomou todas as notas necessárias para do ano passado, para eventualmente até pegar em questões que já falámos e que podemos voltar a discutir, perceber se houve ou não mudanças de perspectiva. E após este painel teremos encerrado o nosso encontro. Seguramente com mais ricos em informação, com mais dados para podermos pensar, mas não queria deixar-vos exatamente alguns desses dados. Como já viram nas vossas pastas, nós apresentamos hoje o anuário do setor da produção audiovisual em Portugal. Este anuário foi adjudicado a Ernst Young, que o desenvolveu e operacionalizou, e visa não só focar as principais tendências internacionais do setor, mas também, ao mesmo tempo, fazer comparação com países de referência e inclui um barómetro, pela primeira vez, um barómetro de auscultação aos produtores nacionais, de como é que está o setor e quais são as perspectivas de futuro. Eu tenho a certeza que, com o tempo, depois terão o vosso tempo para ver esse anuário, que tem bastante informação, do meu ponto de vista, muito útil e acho que irão concordar comigo, mas queria trazer-vos só alguns pontos que nos ajudarão ao longo do dia. E a primeira das quais é uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes, que é, nós todos ouvimos, nós trabalhamos em televisão ou relacionados com esta atividade, que já ninguém vê televisão. E muito menos que ninguém vê televisão na sala, em família, isso já não existe, esqueçam lá. E o que não é de todo verdade. Nós sabemos que há estudos que provam que isso não é verdade, mas independentemente disso, também é um facto que a audiência está fragmentada e disso não podemos fugir. Há cada vez mais formas de apresentação dos conteúdos, há cada vez mais modos de consumo e, naturalmente, assim é também connosco que vimos televisão de diferentes formas e o público efetivamente tem-se fragmentado. Mas isso não é bom nem mau, isso é só diferente, só temos que nos adaptar a isso. Mas também é importante porque temos esta tendência de achar que eu tenho Netflix, a minha família tem Netflix, os meus amigos têm Netflix, todos temos Netflix, e isso não é de todo verdade. Um dos quadros que trouxe aqui, que são dados da Anacom, de 2017, fala-nos da diferença entre a notoriedade e a efetiva subscrição. É claro que estes dados seguramente já estarão atualizados e não tenho dúvidas que no futuro a linha amarela e a linha cinzenta vão se equiparar. Portanto, não estou a apresentar este quadro a desvalorizar de forma nenhuma a existência das OTT. Elas são até uma verdadeira oportunidade, porque ao analisarmos o setor internacionalmente percebemos que a Netflix, a HBO, etc., têm percebido que a forma como se distinguem umas das outras, porque elas são concorrentes, não é? É exatamente pelos conteúdos originais. E este quadro seguinte mostra-nos exatamente isso. O crescimento do investimento em originais da Netflix e da Hulu cresce em 2020 exponencialmente. Ora, isto é a nossa oportunidade, porque não pensemos também que Portugal está fora disto, não vai estar. Estão todos os países, obviamente com as dimensões que todos temos, mas há uma oportunidade de produzir. Temos que fazer esse caminho, é seguramente por aqui. E isto é um desafio para a produção nacional, porque vocês veem no anuário que os dados da produção nacional são, efetivamente, o volume de negócios ainda é reduzido, há algumas dificuldades que todos reconhecemos e, efetivamente, a maior das quais é termos um mercado restrito a 3 clientes. Quando perguntámos aos produtores se havia clientes com mais de 75% de peso na faturação dos últimos 12 meses, mais de metade respondeu que sim. E nós que trabalhamos no setor sabemos que assim é, efetivamente. E isto, meus amigos, é aquilo que tem que mudar. Tem que mudar porque, efetivamente, temos que crescer, não podemos estar dependentes. Não é bom para os operadores, não é bom para nós. E esse é, de facto, o grande desafio que se nos é colocado. E como é que
podemos fazer este caminho já percebendo para onde é que temos que começar. Há alterações regulamentares que vão ter impacto, que estão também no anuário e que vão ter impacto na indústria. Eu destaquei duas, uma mais interna, digamos assim, e outra mais europeia. Do ponto de vista interno, o Fundo de Apoio ao Turismo e ao Cinema, que eu vou escusar a comentar o nome, é um fundo que, e o que interessa de facto não é o nome, é o seu conteúdo, é um fundo que vem permitir atrair produções estrangeiras para cá. É claro que este fundo quanto mais interessante do que atrair produções estrangeiras para cá, é que essas produções tenham um produtor nacional agregado. Isso é que é de facto interessante e é nesse sentido que temos que caminhar. E o fundo, não preciso explicar, porque estou certa que o Dr. Luís Chavivasa fará muito melhor e com muito mais propriedade do que eu, explicará as vantagens que este fundo tem e que é uma oportunidade de facto para nos ajudar a ir captar coproduções e trazê-las para cá. É um estímulo para que isso aconteça. Isto do ponto de vista interno. Do ponto de vista europeu, se recordam, no último encontro, faz amanhã precisamente um ano, nós apresentámos um plano legislativo para o setor. E o plano já mencionava esta diretiva, que estava na altura ainda em fase de revisão, embora uma fase já muito avançada, mas que já tinha as duas componentes essenciais que achamos que de facto vão fazer toda a diferença. Essas componentes já lá estavam e ficaram na redação final. Atualmente a diretiva é uma realidade, foi publicada em novembro de 2018 e tem de ser transposta pelo Estado português até setembro de 2020. Portanto, temos um ano e tal, um ano e pouco, para trabalhar sobre esta transposição. Esta diretiva diz várias coisas, mas daquilo que nos interessa aqui, para o ponto que eu gostava de vos trazer, é que estabelece, para já, uma cota de catálogo europeu aos OTT, que é, por si só, interessante, até porque já percebemos que os OTT estão a querer produções locais, e, por outro lado, traz a possibilidade de estabelecimento de obrigações de investimento a canais que, embora não sediados em Portugal, dirijam os seus serviços para Portugal e daí retirem receitas comerciais. Isto é uma oportunidade única e nós não a podemos perder. Não há forma de perder isto. É a oportunidade que nós temos de fazer a transposição certa para o ordenamento jurídico português. E fazer a transposição certa implica que promovamos a nossa produção, como aliás fazem outros países. Nós sabemos que a Netflix, quando entrou em França, não havia nada que o proibisse, mas o governo francês obrigou-os a produzir em língua francesa, obviamente, é original francês. Dir-me, é outro mercado. Eu sei que sim, mas a verdade é que nós temos agora essa oportunidade de fazer esta transposição bem feita, estabelecendo obrigações de investimento aos operadores estrangeiros, com o interesse deles próprios terem produções também locais e diferentes, com o nosso interesse de conseguirmos, obviamente, ter outro tipo de orçamentos, até com produções, eventualmente, que possamos pôr os nossos produtos a viajar. E esta é aquela oportunidade que nós, seguramente, eu estou convicta que a APIT está em contacto permanente com os partidos políticos, com o Governo e com a tutela, de que vai ser um ano e meio muito intenso de trabalho, mas que não vamos perder o comboio, não vamos deixar de fazer esta transposição e isto vai, a meu ver, mudar tudo. E, na verdade, percebemos que os produtores portugueses já perceberam isso e isso é ótimo, porque lhes perguntámos qual era a perspectiva para os próximos 12 meses. Os dados que o anuário vos traz os dados de 2017, porque ainda não tínhamos 2018. E sabemos todos nesta sala que o 2018 foi menos bom. Ok. Sabemos que há motivos para isso. Porquê? Porque é um mercado pequeno. Houve Eurovisão. Houve logo aqui sentiu-se. Sentiu-se. Não há como fazê-lo. Os produtores sentiram isso. Mas perguntámos qual é a perspectiva para 2019. E a esmagadora maioria dos produtores não só acha que o volume de negócios vai aumentar, mas, sobretudo, o volume de negócios internacional. Ora, se os produtores pensam isso, percebem, obviamente, que o caminho terá que ser pela internacionalização, aumentando também o número de clientes e a sua rentabilidade. Por isso, convenhamos que, sendo os produtores os primeiros a sentirem a crise e os últimos a sair dela quando ela termina, é muito otimista e animador para quem trabalha no setor ver que os produtores já perceberam e que este é o caminho que tem que ser feito. Estes foram apenas alguns dados que eu escolhi para vos trazer, mas vocês vão ver no anuário, é muito mais rico do que isso.
E, sobretudo, o que pretendemos com este anuário e com o barómetro é que, ano a ano, e a APIT considera que essa é uma das suas grandes funções, fornecer elementos para o setor, fornecer dados que permitam estudar o setor, permitir que o setor cresça, que nós possamos dizer realmente isto é uma indústria. Nós dizemos muitas vezes que é uma indústria, mas ainda não é uma indústria, mas será, e é esse o trajeto que vamos seguir, e no anuário tem de facto realmente mais dados interessantes. Para o ano espero estarmos cá todos juntos para vermos a evolução que seguramente existiu. E é neste momento que estou mesmo a terminar, tendo uma tentativa de captar mais audiência, trabalhando eu com produtores de televisão, que vou, obviamente, fazer os agradecimentos devidos. E queria cumprimentar, em primeiro lugar, os associados da APIT aqui presentes. Queria, uma vez mais, ressalvar, e vou fazê-lo sempre, porque é exatamente essa a ideia. Este encontro é construído, pensado, elaborado e levado até si para os produtores associados da APIT, que, com a sua presença aqui hoje, muito nos honram perceber que faz todo sentido continuarmos a fazê-lo e é esta a estratégia que devemos seguir. E estou a falar de todo o tipo de produtores. Nós agregamos produtores pequenos, produtores grandes, com entretenimento, novelas, curta ficção, documentário, programas culturais, o que quiserem. Sintam-se todos representados pela APIT e muito obrigado por estarem aqui hoje. Agradecer também a todos os oradores nacionais, internacionais, àqueles que vão fazer apresentações sozinhos, aos que vão integrar o painel, porque sem vocês é que isto não era mesmo possível de fazer. Depois, queria agradecer a presença do Sr. Presidente do ICA, Luís Chabi Vaz, da Sra. Vice-Presidente, Maria Mineiro, da Sra. Adjunta da Ministra da Cultura, Cristina Matos Silva. Muito obrigado por estarem aqui. É um reconhecimento e para nós é uma honra poder contar convosco. Agradecer também aos membros do Conselho Geral Independente da RTP e representantes da entidade reguladora da comunicação social. Queria agradecer igualmente a presença dos operadores generalistas, da RTP, da SIC e da TVI, que se fazem representar ao mais alto nível neste encontro. E isso, somos parceiros e isso nota-se cada vez mais e é muito bom que aqui estejam sempre. Cumprimentar as restantes associações aqui presentes, a Sociedade de Gestão Coletiva, que, destacando naturalmente a GEDIP, o seu diretor-geral, o Dr. Paulo Santos, e a sua magnífica equipa, porque depois de muitos anos em que a APIT e a GEDIP, numa guerra, numa luta, diria eu, melhor do que guerra, permanente pela defesa dos direitos dos produtores independentes de televisão, estamos neste momento a fazer distribuições, a gestão, a distribuição dos direitos dos produtores de uma forma muito eficaz e é já reconhecida internacionalmente e é já uma fonte de receita muitíssimo importante para os produtores de televisão. E cumprimentar então os operadores de cabo, os representantes dos operadores de cabo, que participam cada vez a maior número nos nossos encontros, os produtores de cinema aqui presentes, estudantes e todos aqueles que de algum modo se quiseram juntar a nós. Muito obrigada a todos por estarem cá. Permitam-me um agradecimento final especial à minha atual direção, agradecer ao João Pedro Lopes, ao Frederico Ferreira de Almeida, que por motivos profissionais está fora do país, mas que eu espero que nos esteja a acompanhar pelo site, ao Manuel Duque, agradecer-vos pessoalmente por, num ano tão difícil como este, me acompanharam sempre, me ampararam e acreditaram que eu era capaz. Muito obrigada a todos, é um prazer estar aqui.